almost died. You have a compound fracture of the tibia in both legs, and the fibula in the right leg is fractured too. And as soon as you've got a lot of recovering to do. There is nothing to worry about. You're gonna be just fine. My name is Annie Wilkes. I think one of my clients, Paul Sheldon, might be in some kind of trouble. You mean Paul Sheldon, the writer? Well, everybody sure likes those misery books. Kind of a miracle you finding me. In a way, I was following you. You were following me. Oh, Paul, I've read everything of yours, but the misery novels. Paul Sheldon is dead. You dirty bird. How could you? Misery Chastain cannot be dead. Misery Spirit is still alive. And don't even think about anybody coming for you, because I never called them. Nobody knows you're here. And you better hope nothing happens to me. Eventually, you'll come to accept the idea of being here. Annie, whatever you're thinking about doing, please, Annie, for God's... Shh, darling. Trust me. God's sake. It's for the best. Olá, queridos amigos amantes da arte. Bem-vindo ao nosso canal Moagem de Letras. Hoje vamos apresentar um dos livros de Stephen King, de seu sucesso, que é Misery. Misery é com subtítulo de Louca Obsessão. Foi publicado em 1987 e virou adaptação cinematográfica em 1992. Esse livro já havia sido publicado pela extinta Francisco Alves com o título de Angústia aqui no Brasil, né? Era uma editora muito boa. Esse livro ele foge da temática sobrenatural de Stephen King. Se trata da história de desventuras de Paul Sheldon, né? Quer dizer, um escritor best-seller, que ele tinha livros, escrevia dois tipos de literatura, quer dizer, para ele considerava livros literários e livros best-seller, que ele fazia muito sucesso com os livros folhetinescos, né? Uma série que era justamente o nome, Misery, o nome do personagem, né? Que é livro de época, passado mais ou menos no século XIX. E ele já tinha enchido o saco já desses livros, né? Quer dizer, ele era conhecido, mas ele não considerava literatura. Até o nome dele, quer dizer, Paul Sheldon, é uma espécie de uma homenagem irônica a Sidney Sheldon, que era um escritor de muito sucesso com seus livros açucarados, né? Que vendia mais do que pipoca. E um dia o Paul Sheldon resolveu encerrar essa série e ele voltar para livros mais literários, né? Quer dizer, ele escreveu até um livro Carros Velozes, e muito feliz com o término do livro, estava só com rascunho, ele não fazia cópia não, ele tinha cada livro dele era só um rascunho, quer dizer, um manuscrito. E ele comemorando, quer dizer, resolveu viajar imprevistamente na estrada, no dia de nevasca, no Colorado, e o carro dele capotou. Ele perde os sentidos e ia morrer. 10 dias depois ele acorda lá numa casa, uma mulher grandalhona, com cinturinha de ovo, com formas assim de barril, uma mulher muito forte. E ele está lá com a veia espetada soro e com analgésico, né? Quer dizer, passou 10 dias delirando. Esse acidente foi muito grave. As pernas dele quebraram as duas, então ele se encontra imobilizado, né? Com talas e gases, né? Quer dizer, a mulher era uma enfermeira. E por coincidência a mulher se revelou que era a fã número 1 de Paul Sheldon, né? Quer dizer, ela passava a vida dela lendo esse livro Misery e ela sempre aguardava novas edições. Mas o Paul Sheldon ali naquele tratamento com ela percebe que ela tem um estoque quase ilimitado de drogas tarja preta controlado pelo governo, quer dizer, psicotrópicos, morfinas, opiáceos. E ele mesmo está meio viciado, quer dizer, e ela é viciada também. E tornou ele viciado, né? Quer dizer, foi a forma dele suportar essa dor. Mas ele estranha por que ela não levou ele depois para o hospital. Aí ele explica que a estrada estava inviável, né? Quer dizer, porque era nevasca, ele aceita. E o relacionamento deles vai desse clima ameno, ela cuidando dele, até que ela resolve fazer umas compras
e descobre uma brochura, né? Quer dizer, uma edição. Nos Estados Unidos eles fazem livro capa dura e brochura. Brochura é livro, edição popular, mais ou menos com páginas jornalísticas, são páginas mais baratas, né? O público. É aquele livro que a pessoa lê e joga fora, né? Não é aquele que guarda na biblioteca. E ela descobre, quer dizer, ela lê esse outro livro, que é O Filho de Misery, que o Paul Sheldon matou a personagem principal dela no final, né? Aí o relacionamento, aquele clima ameno, acaba, né? Porque ela sente muito ódio. Ela é uma psicótica. Depois o Paul Sheldon descobre que ela era uma enfermeira, tinha habilidades práticas, né? Uma habilidade manual muito grande, mas ela tinha a mania de decidir quem é que merecia viver ou não. Então ela já tinha passado por uns 5 estados, onde ela passava, os hospitais, ela matava pessoas, né? Quer dizer, velhinhos. Teve uma história que morreram 9 crianças de forma inexplicável, né? Era uma serial killer, né? Mas a justiça nunca conseguia pegar ela, porque ela tinha a sorte do diabo, né? Quer dizer, o diabo tem muita sorte realmente, né? Faz suas diabruras, suas maldades e fica impune. Inclusive ela era chamada pela imprensa de Mulher Dragão, né? E ela pega esse livro, o manuscrito do Paul Sheldon, que é Carros Velozes, só tinha uma única edição, ela obriga o Paul Sheldon a tocar fogo no manuscrito, porque ela disse que aquilo é lixo puro. E ela obriga o Paul Sheldon a escrever o livro ressuscitando a Misery, porque a Misery não pode morrer. Então, quer dizer, ela comprou a máquina da datilografia, resmas de papel e obriga o Paul Sheldon a escrever O Retorno de Misery. Então, é uma fã muito compulsiva, essas fãs invasivas, né, que ocorrem, né? Quer dizer, todo escritor artista precisa de fã, mas às vezes o fã se torna íntimo do escritor da sua forma, né? Quer dizer, e o escritor não se torna íntimo dela, como se ele tivesse sempre contato com o escritor e às vezes desabafa suas mágoas e não aceita certas passagens do escritor, do artista, do cantor, existe até casos de assassinato, por exemplo, o fã de John Lennon, quer dizer, que foi assassinado pelo fã número 1, né? E o Paul Sheldon passa a escrever esse livro. Quer dizer, aqui em Misery é como se fosse um livro dentro do livro. Tem um livro que conta a história da desventura do Paul e o livro O Retorno de Misery. Mas essa Anne Wickles, essa enfermeira, ela não aceita que Paul Sheldon ressuscite a Misery, que tinha morrido, de uma forma inexplicável não, porque ela não aceitava o negócio de magia não. Então Paul Sheldon escreve um livro até mais gótico, né? Quer dizer, porque ela tinha morrido, ou ele tem que explicar o que aconteceu para essa ressurreição dela, né? Quer dizer, como se ela tivesse catalepsia, alguma coisa nesse sentido, né? Que os órgãos param ali o funcionamento, mas a pessoa não está morta. Existem até casos de pessoas enterradas no passado por causa dessas crises, né? E ela obriga, e ela vai lendo as páginas do Paul Sheldon. O que ela não aceita, ela joga fora. E o que ela aceita, ela vai colando ali no livro, né? O manuscrito. E o Paul Sheldon sabe que a situação dele está muito difícil. Porque quando ele terminar esse manuscrito, ela não vai deixar ele livre não. Porque ele seria uma testemunha contra ela, né? Então, quer dizer, o Paul Sheldon levava uma vida pacífica, mas ele chegou ao ponto que ia ter que optar, quer dizer, matar ou morrer, né? Que tem até o filme do Gary Cooper. E não matar ou correr, como é do grande Oscarito e Grande Otelo, né? Uma comédia brasileira, uma chanchada, né? Inspirada nesse filme do Gary Cooper. E ele vai se programando, quer dizer, Anne Wilke até ele bota o Paul Sheldon na cadeira de roda, no caso ele descobre depois que ele queria telefonar para a polícia, só que o telefone dela está inativo, né? E para Paul Sheldon não fugir, ela decepa a perna esquerda do Paul Sheldon com o machado e cauteriza com o maçarico, né? Quer dizer, isso cru, sem anestésico nenhum, né? E Paul Sheldon se torna viciado por essa morfina, né? A escopolamina, que é uma droga derivada da morfina, o opiáceo, né? Que é muito bom para dor, realmente. Ela é muito boa para dor, mas assim, ela vicia muito. Então, existem muitos casos de pacientes com dores terminais que usam
essa droga, esses opiáceos, né? E o Paul Sheldon depois ele vai escondendo aquela droga dele, quer dizer, ele vai ter que primeiramente livrar o corpo dele desse vício, porque ele não tem como fugir dali, tá só com a perna, né? E ele fica programando como é que faz para matar essa Annie Wilkes, que ela é muito cuidadosa, quer dizer, uma pessoa que nem a justiça não conseguia pegar ela. Inclusive uns patrulheiros vão lá atrás de Paul Sheldon, achando que encontra o carro dele enterrado na nevasca, se ela não tinha alguma notícia desse escritor, né? E por um vacilo, quer dizer, Paul Sheldon tentando chamar a atenção desse patrulheiro, ela mata o patrulheiro, para não levar o relato que o Paul Sheldon está lá e para também não salvar o Paul Sheldon, né? Então ele fica programando uma forma de se livrar dessa mulher, né? Então o fã-clube, quer dizer, todo artista precisa de fã, mas os fãs às vezes se tornam muito perigosos. Aqui tem até um caso no livro também de o fã, né, que virou uma adaptação cinematográfica com Robert De Niro e o Wesley Snipes, né? Quer dizer, um atleta de beisebol americano, ele tinha esse fã número 1, que ele entra em decadência e o fã também, quer dizer, tanto o atleta entra em decadência e o fã desabafa toda a vida dele que está por água abaixo, até chegar ao ponto que também é culpa o próprio atleta, né, desse mal que ele está passando, né? Esse capítulo do Paul Sheldon, todo dia ele escreve um capítulo lá remete às origens da Mil e Uma Noite, né? Mil e Uma Noite é um clássico árabe, né? Que contos mitológicos, por exemplo, Ali Baba e os 40 Ladrões, Aladim, a Lâmpada Maravilhosa e vários outros contos míticos que estão aqui, né? Porque o rei, o sultão, ele pegou uma ponta lá da esposa dele, uma galha muito pesada, e ele passou a nutrir ódio por mulheres. Então ele casava todo dia, ele casava e matava a mulher à noite, porque na época esses sultões eles tinham um poder muito grande sobre a vida e a morte dos seus súditos, né? E uma mulher que é a Sherazade, ou Sherazade, ela se voluntaria para casar com esse sultão, mesmo contra a opinião dos pais, né? Porque os pais temendo que ela morresse, porque só durava um dia, né? E ela começa a contar uma história para esse sultão, quer dizer, todo dia ela contava uma história e deixava um gancho para o dia seguinte, como essas novelas folhetinescas, novelas dos canais de televisão e mesmo alguns livros. E o sultão todo dia queria saber o que ia acontecer no outro dia, né? E passaram os 1001 noites, ela contando vários casos assim de histórias populares, mas de uma forma bem envolvente. E o sultão resolve ficar com ela, né? Quer dizer, porque e acaba essa ânsia dele, esse anseio, esse ódio dele por mulheres, né? Então o Paul Sheldon também, a forma dele sobreviver era todo dia escrever um capítulo, mas quando ele terminasse esse retorno de Misery, ele ia ser assassinado, né? Quer dizer, é um livro bem interessante, tanto que a atriz, na adaptação cinematográfica, que é Louca Obsessão, ela ganhou o Oscar de atriz principal, porque o público se identifica muito com essas pessoas assim, que tem um lado mal, né? Quer dizer, por exemplo, essa novela mesmo de televisão, quem faz papel de mocinho, o povo hoje não gosta mais de mocinhos, de mocinhas, gosta mais daquelas malas, né? Existem situações em que o público se identifica tanto com o personagem que o público já não quer mais que aquele artista, o escritor, tome decisões voluntárias com o personagem. Por exemplo, tem o caso do Conan Doyle, que escreveu Sherlock Holmes. E Conan Doyle era um escritor versátil, assim como Stephen King. Mas a série policial dele era muito sucesso. O Sherlock Holmes, quer dizer, até mudou a forma da literatura policial, né? Essa policial dedutivo. E como esse livro dele estava eclipsando suas outras obras literárias, porque ele era um contista bom, romancista, ele resolveu matar o Sherlock Holmes para deixar ele em paz, ele seguir com essa outra carreira dele literária. E ele até tinha avisado para a mãe que ia eliminar o Sherlock Holmes. A mãe se tornou indignada, dizendo: você não pode matar um personagem uma pessoa tão distinta, quer dizer, como uma pessoa, como se fosse alguém do cotidiano, né? E o povo da Inglaterra também se tornou com muita raiva desse Conan Doyle,
Tanto que ele foi obrigado a ressuscitar o Sherlock Holmes, né? Quer dizer, ele nunca conseguiu superar o Sherlock Holmes. O Sherlock Holmes hoje, quer dizer, na época, literatura policial não era considerada boa literatura, os críticos torciam o rosto, o nariz, mas hoje não, todo gênero pode ter boas obras, quer dizer, o gênero de terror, de policial, ficção científica. Essa diferenciação, esse preconceito acabou, né? Então, essa identificação é bem real, né? É o sonho de todo artista que o público se identifique. Mas assim, o público às vezes se torna exigente demais, tornando o próprio artista como fosse um escravo de sua obra, né? Desde já agradeço a visualização do nosso vídeo, deixe o like, faça a sua inscrição e vamos compartilhar muitas ideias interessantes em nossa jornada.